Bom, vamos lá. Esse é o meu primeiro vídeo e também minha primeira série. Eu estou com planos de fazer um jogo, desenvolver um jogo aqui com vocês e aproveitar e mostrar um pouco do desenvolvimento de um projeto. O que muitos iniciantes têm, principalmente dificuldade em criar o seu primeiro projeto. Porque, basicamente, quando a gente aprende a programar, a gente meio que não sabe ou tem ideia de fazer. E, bom, basicamente vai ser isso. A gente vai criar três arquivos, tá bom? Eu tô aqui no Sublime, mas basicamente vocês conseguem fazer isso aqui em qualquer outro canto. Vocês podem até usar o bloco de notas normal. Vocês criam uma pasta que vai ser para o projeto, tá bom? E criam três arquivos. O primeiro sendo my, que é basicamente onde o nosso sistema vai rodar, tá bom? O nosso sistema vai rodar aqui. O principal, o que vai chamar todas as funções, vai rodar aqui. Que eu vou até salvar logo aqui, certo? E vamos também criar um úteis. Esse vai ser o arquivo que vai guardar todas as funções cruciais para o nosso programa rodar, nosso joguinho rodar, tá bom? Vamos salvar. Hum. E esse outro vai ser os planos. O que o nosso jogo vai ter. Claro, mais para frente, quando vocês já tiverem entendendo o que é que o jogo significa, como é que faz as coisas, vocês podem implementar quantas coisas vocês quiserem, tá bom? Mas por enquanto vamos fazer os planos. Vou fechar aqui as pastazinhas. E aqui, o que é que o nosso jogo vai ter? Vai ter um sistema, bota aqui, planos para sobre o jogo. Vamos desenvolver. São hum, um sistema de inventário, um sistema de batalha por turnos, um sistema de reinos, tá bom? Que o player consiga transitar com opções, claro. Um sistema de diálogo, a gente vai poder dialogar com algum NPC. E por último, um sistema de guilda, que é onde a gente vai conseguir os dinheiros, as ouros para a gente poder comprar itens e progredir no jogo, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer é um sistema de opções, tá bom? O nosso jogo, eu vou até colocar aqui nos planos, nosso jogo vai ser o seguinte, por exemplo, escolha um mob para combater. Aí vai ter a opção Goblins. Quem tá assistindo Goblin Slayer aí já sentiu a referência. Ah, Ogros. Ah, 3 dragões, vamos escalonar muito aqui. Dragões. E por último, voltar, né? Caso o player não esteja em condição, então só volta. Volta lá para outro lugar. E um subtítulo. Escolha apenas um número correspondente da opção. Não precisa ser gigante desse jeito. Afinal, quando a gente estiver jogando, a gente não vai querer uma opção zona gigante dessa do nada. A gente só coloca, escolha uma das opções. E o seguinte, vai ter um título, toda opção vai ter um título, quer dizer, cada conjunto de opção, né, vai ter um título.
vai ter as opções do diálogo. Aqui, por exemplo, vai ser para escolher um dos mobs para combate, para lutar. E vai ter ou um subtítulo explicando o que é que o usuário tem que fazer para escolher uma outras opções. Porque vai que o usuário, é que nem eu da primeira vez, e escreve Goblin, Goblin, em vez de digitar o número. Então, tem que ser bem específico, tá bom? Isso é o que a gente vai fazer. E primeiro, a gente vem aqui nos úteis, beleza? E aí a gente cria uma função chamada format option, que vai receber texto e data. E depois ele vai retornar dentro de uma lista. Certo. O que é que essa função aqui vai fazer? As nossas opções, elas vão estar dentro de uma lista. E para não ter que fazer texto, data, a gente vai deixar logo uma função preparada somente para opções. As nossas opções vai ser assim. Opções, eu vou colocar uma rapidinho aqui. Pack. É isso aqui que vai ser as nossas opções, tá bom? Então, a gente coloca também aqui presetado, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente coloca aqui none, que significa texto vazio. Porque mais para frente, daqui a pouco no caso, a gente vai fazer uma função que vai selecionar. Ele vai ficar responsável por perguntar ao usuário e selecionar a opção que o usuário escolher. E a gente precisa de um filtro. Porque vai, por exemplo, a gente só pode pegar o dragão se a gente tiver uma missão de matar um dragão. A gente vai ter que verificar. Então, a gente coloca none aqui. E caso o usuário não tenha essa missão, quando for passar pelo filtro do seletor, do que a gente vai selecionar, né, da função que vai selecionar a opção, ele vai ignorar isso aqui e vai ler só como se estivesse assim, tá bom? Vamos lá fazer isso agora. Def options selections, certo? Essa função, ela vai ficar responsável por perguntar ao usuário, por exemplo, essa pergunta aqui, e vai ficar responsável por retornar a opção que o usuário escolher. Então, a gente vai precisar dar para essa função as opções, né? As opções, no caso, opções válidas, no caso não válidas, as opções que tem. O título, que vai ser separado, então ele vai ter esse título aqui, e um subtítulo, que vai ser isso daqui, tá bom? Basicamente é essa a nossa função. Vou até colocar aqui. Result. Não, melhor, vou botar selection, que é para selecionar, né? Então vamos selection. Opções. A gente vai colocar o título, né? O título que eu vou escolher, eu não tô com muita criatividade, a gente vai ser esse mesmo. E a gente vai colocar um subtítulo, que também não tô com muita criatividade, eu vou colocar esse daqui, tá bom? E pronto, já tá feito. Aqui, se vocês rodarem, ele não vai dar nenhum erro. Perfeito, tá aí. Isaac, o que é que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai colocar essa maquinazinha para funcionar, colocando primeiramente o filtro, tá bom? Eu vou colocar case, valids, tá bom? E a gente vai criar um for. Tem outras formas, tá bom? Tem outra forma usando o for embutido, por exemplo, que agilizaria muito isso aqui, mas por ser mais didático, eu vou fazer aqui manualmente. Option, options. E aqui vai ser o seguinte: se options, option 0, ou seja, o textozinho aqui,
for igual a none, is none, quer dizer, se o valor for exatamente igual a none, então ele vai ignorar. Ele vai continuar. Ele vai pular. Ele não quer saber. Se for igual, ele só pula para o próximo. E caso não seja, ele vai adicionar os key_valids.append option. E pronto, já a gente já fez o filtro. Como eu falei, tem uma forma de fazer isso aqui muito mais simples e muito mais otimizado de, mas a gente vai deixar desse jeito aqui.